就舞起来。起床前先发呆，想一想今天安排。新的电影买票就在前排。Olá! Hoje estamos aqui com a Sara Padilha, mais conhecida como Carrie Hot. Bem-vinda, Sara! Obrigada. Então, Sara, explica pra gente como é que é esse seu trabalho de Kangel. Então, eu tenho uma página e lá eu vendo conteúdos adultos, fotos, vídeos, eu interajo com o público, faço chamada ao vivo e é assim que rola. E como que tá sendo essa experiência de ser mãe e Kangel ao mesmo tempo? Então, eu tô curtindo bastante a experiência. No momento eu vivo só do Coming e eu pretendo continuar com isso Depois a que longo tiver o prazo, sim. Eu pretendo viver disso, acho que pra sempre, né? Até eu ficar bem velhinha, porque dá dinheiro, né? E assim, eu sou a minha própria chefe. Eu trabalho a hora que eu quero, a hora que eu quero. E é bem interessante, porque eu descubro coisas novas, né? Acho bem legal. Vem cá, amiga, me conta, como é que tá sendo a experiência com esse barrigão aí? Então, O que mudou na sua vida na parte adulta? Conta pra gente. Seu libido, vontade de transar, como é que foi? Ficou com mais fogo? Acho que não, por causa da barriga. A barriga atrapalha bastante. Tem medo de machucar o bebê? Sim, às vezes machuca até, né, por apertar a barriga e, tipo, o bebê até dá Você sente dor, no caso? Sim, de vez em quando dá umas dorzinhas. Tem alguma dica de uma posição mais confortável? De lado. De ladinho. Lado é bastante confortável. Entendi. E como é que tá sendo a aceitação do seu público? Porque você trabalha como Kangel. E aí o seu corpo era um, agora mudou. Como tá sendo essa aceitação? Rola um fetiche? Rola um público diferente? Então, meu público mudou bastante. Entra muito cara, assim, com fetiche em grávidas, né? E até mesmo eles pedem muito pra mostrar a barriga. Tem homens que entram e, tipo, pedem pra mim ficar alisando a barriga só e virar de lado, mostrar mais a barriga. E tem homem que tem tesão em leite, né? Leite materno. Sério? Sim. E já sai leite? Ainda não, cara. Perco muito cliente por causa disso. Então daqui a pouco já vai ter algum outro fetiche aí em cima da gravidez, né? Sim. Que é a parte da lactação. Isso. Bacana, viu? Mulheres trabalham até o fim. Verdade. E me diz uma coisa, e sobre essas fotos que você tem postado com seu boy, qual tem sido a repercussão de barriga e tal, sexo ao mesmo tempo? E mãe, né? Como que é? Tá sendo bem legal, a galera curte bastante, eles perguntam bastante do bebê, quando que vai nascer, aí pede pra mandar foto da barriga, tá sendo bem legal, tipo, a galera tá bem em cima, o público tá acompanhando. Assim, isso, tá sendo bem legal pra mim. Porque quando a gente olha, né, aquela figura materna, a gente pensa na mulher toda recatada, toda sensível, chorona. Aí bate de frente com uma imagem do cara lá, mascarado, a mina com uma barrigão pelada no Instagram, gente. No Instagram. E é tipo super artístico, né? É uma coisa bem bacana. Sim, verdade. Essa repercussão deve estar bombando. Tá fluindo. E conta pra gente, qual o sexo, qual o nome, quando vai nascer? Então, é um menino, se chama Jason, foi previsto pro mês que vem. Porém, eu tô achando que vai nascer antes, né? Porque o menino é bem agitado. E você tem gravado conteúdos pra deixar guardado ou você tá só curtindo a gravidez, gravando como dá? Então, pelo fato de eu me sentir bem cansada, eu não tenho gravado conteúdo pra vender.
Mas eu tenho um certo horário para trabalhar. E aí, todo dia nesse certo horário, eu vou lá, faço meu trabalho, bato minha meta e fico de boa ao longo do dia. E o pai do bebê, como é que foi pra ele essa experiência de descobrir que você era Cangirls? Ou você já conheceu ele nesse ramo? Como é que foi? Então, quando a gente começou a se conhecer melhor, eu já trabalhava com isso. No começo, ele achava um pouco assim, diferente, né? Aí ele ficava meio que com o pé atrás, mas eu fui conversando com ele, desenrolando melhor, e ele foi aceitando melhor. Hoje em dia ele até fala que vai trabalhar comigo, mas ainda não ficou online comigo, né? Eu tô só esperando esse momento. E o que você mais tá curtindo na gravidez e o que você menos tá gostando na gravidez? Eu tô curtindo ser mimada, né? Porque tudo que eu peço pro meu marido, ele vai lá e faz. E assim, a parte ruim da gravidez é que o corpo muda bastante, né? E, tipo, vem as dores, vem o cansaço, vem bastante sono. É bem chato essa parte, ainda mais os últimos meses, assim. Tipo, o corpo, ele dá uma mudada bem pesada. Aí fica bem chato, até de se movimentar, assim, pra trabalhar é complicadinho. E se você fosse dar uma dica pro pessoal que tá aí em casa, pras mulheres grávidas, né? Pro casal que tá aí passando por essa situação maravilhosa que é ter uma barriga no meio do sexo, qual a dica você daria pra gente? Acho que uma boa massagem, né? Tipo, um carinho. Acho que ajuda bastante. É bem gostoso também, né? Um carinho assim. Mas isso é independente da barriga ou não, né, meu amor? Peraí. Verdade. Tem que ter. E conta uma coisa pra gente. Como tem sido ali no ato? As preliminares têm chamado mais atenção? Ou você já prefere partir direto pro ato e acabar logo? Não, eu prefiro primeiro as preliminares. Eu acho bem importante, né? Pra dar uma estimulada. E ser tudo mais gostoso, né? E conta pra gente, como é que funciona, assim, na vida pessoal? Família, amigos, como que tá sendo pra você? Então, a minha família não sabe, assim, mas o meu pai e a minha mãe já tem uma noção do que é. A minha mãe, eu já cheguei de cara falando, mãe, estou trabalhando pela internet, eu mostro a buceta na internet. Pro meu pai, eu já cheguei e já falei de um jeitinho mais delicado. Falei, pai, então, é tipo uma strip, né? Faço umas dancinhas assim, tipo, rola um dinheiro. Aí ele já, entendi, tipo, ficou de boa até. Em relação a amizades, teve amizades minhas que, tipo, me deixaram de lado por saber que eu trabalho com isso, entendeu? Tipo, me excluíram total das redes sociais, não quiseram mais contato. Mas eram amizades importantes? Não. Tá ótimo, sorte a sua. Se libertou. Verdade. Mas tem muitas amizades que me apoiam e curtem o meu trabalho, até perguntam como tá indo. Tem muitas meninas que chegam em mim, assim, pelas minhas redes sociais e perguntam, né, por curiosidade. Tipo, querem entrar pro mundo Kamen também, né? E eu acho bem interessante conversar sobre isso com elas, explicar como é trabalhar com isso. Alguém já te mandou mensagem pedindo conselho sexual? Conselho, não. Conselho que eu me lembre, não. Mas já teve menina, assim, me perguntando mais sobre o trabalho mesmo, né? Como que rola. Mais detalhado, entendeu? Mas nada de conselho sexual, não. Isso acontece muito comigo. Vive me mandando um monte de mensagem perguntando sobre conselho. Vou botar aqui, Yara Guru. E conta pra gente, como é que te acha na internet? Como faz pra acessar a sua página? Então, pra galera da região dos lagos, infelizmente tá bloqueado. Mas pra galera aí de outras regiões, é só jogar no Google Carrie Hot câmera privê e vai direto pro meu perfil. Mas você pretende liberar? Então, não pretendo liberar pra região dos lagos.
por questão de assédio mesmo, né? Porque aqui tem muito cara escroto. E como eu sou casada, meu companheiro, ele também não curte muito, né? Tipo, tá saindo na rua e os caras tá, tipo, assediando, assim. Não que eles mexam comigo quando eu tô com meu marido, mas sozinho, assim, os caras mexem bastante. Então eu pretendo deixar bloqueado pra região. E esse site é seguro ou tem alguma restrição? Ele pode ser feito... O pagamento pode ser feito por boleto, depósito, cartão? Como é que funciona? Então, é totalmente seguro. Tem uma plataforma 24 horas. E o pagamento é ali na hora, né? Tipo, os caras entram lá, chamam no chat e o dinheiro vai rolando pra gente, né? Então é pelo cartão de crédito, né? Isso. Se você tivesse que deixar um recado pros seus fãs e pros que não são ainda, qual seria? Então, galera, vem me conhecer. É só acessar a câmera privê, Carrie Hot. E vocês podem estar me encontrando pelo Insta também, Carrie Milk Lace. E agora nós vamos para a parte mais divertida do programa. Já passou trote? Já. Desde pequena. Vamos passar um trote? Bora. Então, esse trote a gente vai passar para um dos nossos apoiadores e ele não sabe de nada. E se ela conseguir ficar mais de 1 minuto com ele, se ela conseguir segurar ele por 30 segundos, ela ganha o brinde. Quero muito ganhar. Se ela não conseguir, ela não ganha. Vai ter que se contentar com o que tem em casa. Pois é. Ok? Tá ótimo. Vamos lá? Vamos. O trote vai ser da seguinte forma. A gente vai ligar pra pessoa. Eu vou mostrar alguns objetos aqui e você vai ter que incluir esses objetos no assunto, ok? Ok. Vamos lá. Tá preparada? Não. Melhor ainda. Bora. Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Wender. Você vende caneta? Caneta? Isso. Caneta personalizada? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui pra você. Só um minutinho, por favor. Moço, qual o nome da gráfica? Renove. Show. Deixa eu te fazer outra pergunta. Colher, você também trabalha com colher? Colher não. E camisinha? Oi? Camisinha de sabor. Também não. E taça, moço? Alô? Oi. Moço, Oi. você trabalha com taça? Passa. Deu 1 minuto? Oi, Wender. É a Japa Oriental VIP. Você tá ao vivo aqui, ó, na ligação com a gente. E a gente tá te passando um trote. Se você ficasse mais de 1 minuto no telefone com ela, ela iria ganhar um brinde do programa. Chorei. Ela tá chorando aqui. Ai, meu Deus. Obrigada, querido, pela participação. Agradecemos a Renove por estar apoiando a gente. Obrigada, querido. Boa noite. Nada, boa noite.
Eu ganhei! Ganhou! Cara, eu chorei, mano. Gente, eu tô passando mal. O cara ficou sem entender nada, coitado. Então, gente, ela ganhou o brinde. Trote bem sucedido. Ai, Tá tô aqui, muito seu feliz. pau de presente. Obrigada, amei. E é isso. Nosso encontro fica por aqui. Depois a gente vai marcar um café, que eu quero ver esse bebê aí. Temos. Tá bom? Mês que vem ele tá aí. E é isso, meu amor. Te desejo muita sorte nessa hora. Obrigada. Muito sucesso na sua carreira. E muito amor pra essa família toda. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Dá tchauzinho. Passando agora para agradecer os nossos patrocinadores, né, que participaram da brincadeira. A J Cosméticos, Renove Gráficas e o nosso sex shop em Oriental VIP, que você vai encontrar online. Plano B Whiskeria, a melhor noite da região dos lagos, está aqui. Diversão garantida, equipe qualificada, atendimento com excelência para melhor servir. Contamos com 3 ambientes, boate, sala de jogos e área externa. Também alugamos para eventos. Plano B, sua melhor opção está em São Pedro da Aldeia. Rodovia RJ 140, quilômetro 106, São Pedro da Aldeia, próximo ao viaduto, em cima do Hotel Solar. Estamos aqui com o Dr. Rafael Vani, endocrinologista. Boa noite, Rafael. Fala pra gente como é que funciona, como funciona o seu trabalho, essas coisas legais que você estudou. Tá bom. Conta pra gente. Então, boa noite, Yara, boa noite, espectadores. Meu nome é Rafael, eu sou médico formado pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu tenho pós-graduação em endocrinologia pelo IPMED, no Rio de Janeiro. E atualmente eu trabalho no SUS como médico de família e também no SUS como endocrinologista. Meu interesse na cannabis medicinal, que é o nosso assunto de hoje, ele vem desde a faculdade, por sempre ter achado uma planta muito interessante e com muitos benefícios. E realmente ela ainda é um tabu que hoje a gente vai tentar dar uma desmitificada nesse assunto. Explica pra gente, pro povo lá de casa, o que é cannabis? Então, a cannabis, ela é uma planta, que está no mundo já há milhões de anos, Ela tem a origem dela lá na Ásia, perto do Tibete, E a gente tem registro dela sendo usada pelos seres humanos há milhares de anos, tanto em parte de religião, quanto em parte industrial para formação de tecidos, de cordas, de papel, E principalmente nessa forma medicinal que a gente vai abordar bastante hoje. Os primeiros registros que a gente tem de cannabis medicinal escritos, eles datam 2700 a.C., na medicina tradicional chinesa. Então vê que não é uma novidade, Ela acompanha a humanidade desde lá dos primórdios, na medicina ayurveda, no Egito temos registros, em Roma, Nos anos de 1900 era a medicação mais prescrita dos Estados Unidos e até que começou, mais ou menos por 1930, 60, uma demonização e uma proibição da cannabis, O que aconteceu? Junto com essa proibição vieram muitos tabus, Começaram a aparecer informações falsas, e perigos irreais da droga, e ela acabou sendo meio que esquecida pelo seu grande potencial, não foi usada, Então, em 1960, mais ou menos, nós temos um pesquisador importante búlgaro, o Rafael Micholan, que ele conseguiu isolar
da planta, o CBD e o THC, que são os principais canabinoides, conseguiu reproduzir, e desde ali veio um grande boom de pesquisas da cannabis, porque com essas descobertas a gente conseguiu começar a entender como que ela age no corpo, né? E começar a estudar ela mais especificamente para diferentes tipos de doenças. Tá, agora a gente já tem informações sobre ela e conta pra gente então o que é o canabidiol. Tá bom. Então, o canabidiol, ele é um dos canabinoides, né? Que são substâncias que a planta ela vai ter, que vão agir num sistema dentro do nosso corpo e que vão ter as ações esperadas, as ações medicamentosas, né? É importante a gente saber que existem dois tipos principais de canabinoides, os fito, que vem da planta, né? Mas existem os endocannabinoides, que nós próprios produzimos. Então o nosso próprio corpo, ele produz a anandamida e o 2-AG, que eles são substâncias que a gente próprio produz para usar numa regulação desse nosso sistema que faz parte da nossa saúde e também da doença quando ele está desequilibrado. Seria tipo uma célula-tronco? Não seria uma célula-tronco, ela é tipo o princípio ativo da planta, né? É o que vai ter os efeitos esperados, né? E é um sistema que ele está em diversas formas de vida, diversos animais, todos os mamíferos têm, né? E são substâncias tipo neurotransmissores, tipo os hormônios, né? Que a gente produz para regular ações do nosso corpo, do sistema endocannabinoide, que é o sistema onde vão agir essas substâncias, né? É sempre importante a gente lembrar que na cannabis não são apenas os canabinoides que vão ter efeitos, né? A planta ela também possui outras substâncias, os flavonoides, que são substâncias que a gente pode encontrar tipo no suco de uva, que tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. Existem os terpenos também, né, que são as substâncias que dão um cheiro para as plantas, né, para atrair os insetos, para afastar predadores. E essas substâncias também têm propriedades medicinais, são usadas na aromaterapia, por exemplo, né? Os canabinoides, então, os mais conhecidos são o CBD, que é o carro-chefe, que todo mundo está ouvindo falar hoje em dia, e o THC, né? Eles têm diferentes ações no nosso corpo, né? O CBD, ele não tem um efeito psicoativo, né? Então ele não dá nenhum barato, ele vai atuar mais regulando o nosso corpo. E mais importante que isso também, ele tem um efeito antagonista, que a gente chama na medicina, que é como se fosse um efeito contrário. Ele consegue inibir os efeitos colaterais do THC. Então, mesmo a gente usando uma planta, um óleo, né, que tenha doses de THC, dependendo da dose de CBD, a gente diminui esses efeitos colaterais, né? O THC, ele tem os efeitos colaterais, né, de relaxamento, na memória, né, controle da dor, e aí cada substância vai ter o seu uso. Quanto mais a gente estuda, mais canabinoides a gente acha, né? Já tem mais de 100 canabinoides descritos, cada um com funções diferentes, né? Então o que a gente vê é que o futuro da medicina com cannabis, ela vai proporcionar uma individualização muito legal para cada paciente, né? Então o paciente tem uma série de queixas, a gente vai conseguir escolher o canabinoide que vai agir naquela queixa, com o terpeno junto, né? E aí a gente consegue individualizar qual tipo de efeito que a gente vai querer no paciente. Cada paciente vai ter uma plantinha específica, compostos específicos, né? Isso agora ainda não é uma realidade, mas o futuro vai ser esse. Então não adianta ir lá e fumar tá? Tem que ser de acordo com o tratamento, com a necessidade da pessoa. Isso, a gente tem que diferenciar o uso adulto ou recreativo, né, do uso medicinal,
né? O uso medicinal, ele vai ser com tipos de planta diferentes para cada patologia, né? Dose, horário, controle médico, né? Aumentando gradualmente a dose para achar o efeito terapêutico. Já o efeito recreativo, ele vai ser feito como é feito desde sempre, né? Em grupos, para relaxamento, né? Mas é diferente, né? Com certeza é bem diferente. Até mesmo a absorção do corpo, né? Porque o que a pessoa fuma, ele tem aquela combustão. Isso, exato. Isso é uma das coisas que a gente sempre tem que escolher quando a gente vai tratar um paciente, que a gente chama de via de administração, né? Como que a gente vai fazer a medicação chegar no corpo do paciente. Então tem pacientes que eles vão se beneficiar da cannabis inalada, né? Mas a inalada na medicina com cannabis, a gente procura fazer ela através de vaporizadores, né? O vaporizador é aquela canetinha, os vaporizadores maiores para folhas, para as flores secas, né? Por quê? Porque na combustão, o calor muito alto, ele vai ter substâncias ruins para o nosso corpo e ele vai queimar muita coisa boa que a gente vai perder nessa combustão. Então, com o vaporizador, a gente consegue aproveitar 100%, porque a gente faz não faz a combustão, na verdade, né? Consegue controlar a temperatura para fazer essa absorção. Mas existem diversas formas, né? O óleo também é super conhecido, né? Que ele pode ser usado por via oral, cremes, supositórios, né? Adesivos, e tudo isso vai mudar o jeito que a cannabis vai agir no nosso corpo, porque dependendo da via de administração, vai depender também a velocidade que ela vai ser absorvida, quanto tempo ela vai ficar no nosso corpo, né? A intensidade do efeito. Então, dependendo do tipo de doença, a gente vai escolher um tipo de via de administração, né? O paciente com uma dor muito intensa, ele se beneficia mais de uma vaporização no momento da dor, né? Já um paciente que precisa ir trabalhar, né, que vai fazer o uso de manhã e depois só volta para casa de noite, a gente já escolhe um óleo que vai ter um perfil que vai durar mais, né? Então isso tudo também é individualizado, né? A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que individualizar o paciente, né? Porque cada paciente vai ter a sua queixa diferente e os efeitos diferentes também no corpo dele. E o que é o sistema endocannabinoide? Então, esse sistema que eu falei antes, né? É um sistema endógeno de dentro do nosso corpo, né? Que ele tem diversas ações de regulação, né? De equilíbrio, a gente chama isso de homeostase, né? Então, esse sistema ele é composto de dois principais receptores, o CB1 e o CB2. Mas, como nos canabinoides, quanto mais a gente estuda, mais receptores a gente acha com mais funções, né? Então, isso também, o conhecimento só está sendo agregado, né? O sistema endocannabinoide ele está por todo o nosso corpo, desde o sistema nervoso central até na periferia, órgãos, olhos, ossos, né? Quanto mais a gente procura, mais a gente acha. E esse sistema ele atua regulando as mensagens, mais ou menos assim. Então ele atua de uma maneira muito única, muito interessante, né? Que se o neurônio está liberando algo demais, ele consegue modular isso. Se está liberando de menos, ele também vai atuar em modulação, em equilíbrio, né? É um sistema bem complexo, isso é bem o básico do básico, né? Uma simplificação. Quem se interessar, é um sistema muito legal de estudar, tem bastante vídeos na internet, né? Profissionais explicando, livros. É uma coisa muito única e bem legal, que ele está desde todos os mamíferos, né, até outras formas de vida, então ele faz parte da história na Terra. E nossa também, né? E nossa. Explica um pouco mais pra gente sobre as diferenças das vias de administração.
Então, as vias de administração foi o que eu tinha conversado antes, né? Que vai depender do paciente, né? Do efeito que a gente quer. As vias de administração, elas vão mudar a intensidade do efeito, a velocidade de absorção, né? O tempo de metabolização, o tempo que a substância vai ficar no nosso corpo. E aí são aquelas que a gente conversou, né? A inalada, né, por vaporizadores, os óleos, né, que podem ser o óleo em cápsula ou a tintura, né, pingada em conta-gotas, cremes, supositório, adesivo. Existem formas agora mais tecnológicas de liberação nano, né? Então tem diversas formas que a gente pode fazer a cannabis, os canabinoides entrar no nosso corpo. E aí isso tudo é individualizado, dependendo da queixa, da doença, né, e do paciente, do dia a dia do paciente também. Como legalizar as situações legais? Como fazer, como proceder? Pela Anvisa, a cannabis medicinal, ela já está legalizada, né? Como que é o caminho para a gente conseguir? Primeira coisa, né, é a educação do paciente. Todo paciente que tem interesse em usar a cannabis, ele deve se educar, né? Então, buscar vídeos na internet, buscar livros, aprender, né? Porque essa educação, ela vai fazer o paciente quebrar muitos tabus, muitos preconceitos. Esse é o primeiro passo, se educar, né? Segundo passo é achar um médico prescritor, né? Então, existem várias associações, né, que auxiliam nisso. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Abra Cannabis, aqui em Búzios a Ama Cannabis, né? Lá no Rio de Janeiro existe a Clínica Gravital, que o Dr. Pietro me ajudou inclusive com algumas dúvidas, que está bem especializada nessa prescrição, né? Achando o médico prescritor, o médico vai avaliar a necessidade, né? Então não é simplesmente achar o médico, a gente tem que fazer uma avaliação, se o paciente vai ter um benefício, se o paciente tem alguma contraindicação ao uso, né? Com a prescrição em mãos, o paciente ele deve preencher um documento num site da Anvisa, do governo, e enviar isso para a Anvisa. A partir daí, mais ou menos 15 dias a 30 dias, a Anvisa deve dar uma resposta, e aí com a resposta da Anvisa, buscar um site que faça essa importação, ou um representante que faça essa importação, e só esperar chegar em casa o produto. E em quais casos podem ser usados? Quais patologias são indicadas? Então, né, isso também é uma coisa que está aumentando muito o número de patologias, né? Como eu expliquei antes, o sistema endocannabinoide está em todo o nosso corpo. Então tem uma variedade de efeitos que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê diferentes usos medicinais da cannabis. As coisas que estão mais consolidadas, com estudos mais pesados, né, são dores crônicas, né, sintomas e tratamento do câncer, esclerose múltipla e epilepsia refratária. Essas já tem bastante estudos, né, estudos grandes, né, mostrando o benefício. Mas a gente sabe que também tem estudos observacionais, tem os relatos dos médicos, os relatos dos pacientes para uma infinidade de patologias, desde autismo, Alzheimer, Parkinson, retocolite ulcerativa, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, dores neuropáticas do diabetes, né? Quanto mais a gente estuda, mais coisas a gente acha, né? Uma coisa importante que a gente precisa lembrar sobre o tratamento com cannabis. Ele não é um tratamento que é ou cannabis ou o tratamento, né? A gente não entra com a cannabis e tira o resto do tratamento. Complementar. É complementar, né? O paciente ele vai chegar, vai ser avaliado, vai começar com uma dose baixa, que ela é gradualmente aumentada, né? Para a gente ver a resposta do paciente, ver se não tem efeitos colaterais.
E aí, claro que em muitos casos a gente vai conseguir ir desmamando algumas medicações, né? Por exemplo, o paciente tem uma dor crônica, está em uso de muitas medicações para dor, e ele está parando de sentir dor, né? Então a gente vai ir retirando gradualmente as outras drogas. Mas é um tratamento complementar, né? É um tratamento muito seguro, né? E é um tratamento à base de plantas, é uma fitoterapia, né? Então é uma coisa que o Brasil, ele é muito forte já na fitoterapia, né? E a gente só precisa quebrar esse tabu ainda do nome, né? Da cannabis ser associada à maconha, né? O que meu vizinho vai pensar? O que meu pai vai pensar que eu estou me tratando com maconha? Não, eu estou me tratando com cannabis medicinal, que é uma planta, né? Aqui no Brasil é fortíssima a fitoterapia. Vovó tem boldo em casa. É isso que eu ia falar, exato, né? A gente sente alguma coisinha, tem o chá de boldo, tem o chá de camomila, tem, né, infinitas opções. A cannabis é mais uma dessas opções, né? Claro que ela tem que ser feita com acompanhamento médico, não é falando isso minimizando, né, os seus possíveis efeitos, né? Mas é um tratamento muito seguro. Tem algum risco de vício? Então, os principais riscos de vícios que a gente tem, eles têm a ver com o THC, né, em altas doses. Algumas porcentagens de pacientes, eles podem ter alguns sintomas de abstinência, mas isso normalmente quando o paciente faz o uso inalado por muito tempo, em doses altas, né? O CBD então não tem risco? O CBD ele não tem risco de vício, não tem. A maioria dos óleos aqui que a gente está importando no Brasil, eles têm uma pequena porcentagem de THC e uma maior porcentagem de CBD, né? Inclusive a cannabis medicinal ela é usada no tratamento de muitas adicções, né? Então é bem seguro, né? Claro que fazendo isso com acompanhamento médico, né? Então assim, fazendo o acompanhamento certinho, a dose prescrita, não vai ter risco de vício. Vamos falar agora de uma coisa que foi bem tabu aí esse mês, de uma mãe que acabou tendo que passar por um processo muito longo, né, para conseguir esse tratamento para filha. E aí, né, a gente vê que rola sim um preconceito, rola sim esse problema, esse tabu com o tratamento para crianças. Ainda existe um medo, né, na população. A população infantil ela é diferente, né? A criança ela ainda está desenvolvendo o sistema nervoso central, né? Então a gente ainda não tem estudos de longo prazo mostrando como que elas vão agir nessa formação do sistema nervoso central. A princípio tudo indica que são super seguras, que não tem sequelas, né? Então uma coisa que a gente sempre faz na medicina, né, a gente chama de risco-benefício, né? Então qual é a criança que normalmente chega procurando um tratamento com cannabis, né? Vamos pegar um exemplo de uma epilepsia refratária. Então uma criança que ela tem convulsões, né? Ela já usa já tentou vários tipos de anticonvulsivantes, né? Que são drogas que a gente sabe dos efeitos colaterais, né? Mesmo assim ela continua apresentando convulsões. Então ela já tem um risco muito grande de ter sequelas, né? Por causa dessas medicações que ela já usa e por causa da doença descontrolada. Então o benefício, ele vai com certeza superar o risco, né? Porque a gente vai conseguir fazer talvez uma criança parar de convulsionar, diminuir doses de remédios graves, né? E conseguir qualidade de vida, tanto para a mãe, para os pais, né? Quanto para a criança. Então, não é uma coisa assim, né? Qualquer criança pode usar, não, são casos específicos, né? A gente vai ter um cuidado, uma análise, né? E esse acompanhamento é muito de perto para controlar efeitos colaterais, ver como que a criança está se sentindo, né? Mas tem resultados maravilhosos, né? Botando no YouTube,
sobre histórias sobre cannabis medicinal, a gente já acha várias de crianças, né, com autismo, com epilepsia, né, que melhoraram muito e que estão felizes, com as famílias felizes, né, com uma qualidade de vida que muitos nunca acharam que ia ter. Com vários tratamentos bem pesados, caros, né? Inefetivos, né? Então, acho que com acompanhamento, fazendo uma ciência, né? Não fazendo de qualquer jeito, a gente está super seguro, bem embasado para poder tratar as crianças também. Fala pra gente, dá um conselho, uma dica, passa uma mensagem pra gente, até mesmo pro pessoal que tá em casa, quebrar um pouco, né, esse preconceito, porque não é uma droga qualquer, é uma planta, né, assim como qualquer outra, sabe? Não é chamada maconha, né, não começa com uma, né? Começa com cannabis, né? Então, tem uma diferença aí entre o uso recreativo, que às vezes não é recreativo, é prejudicial, né? Usado de maneiras erradas, de formas diferentes. E conta pra gente um pouco mais da sua experiência com esse tipo de tratamento. Então, existe ainda muito preconceito, né? As pessoas, muitas vezes, a gente aborda esse assunto, o primeiro reflexo da pessoa é rir, né? Sério? Cannabis? Mas não é maconha, né? E aí a gente tem que explicar, né? O principal que a gente precisa investir na cannabis, né? É nessa educação da população, né? E não só na educação da população, mas na educação de nós, médicos, profissionais da saúde, porque ainda existe muito preconceito na área também, né? Então, o que a gente precisa fazer é pesquisar, se informar, né? Essas associações que eu citei antes, né? E diversas associações do Brasil, elas fazem um trabalho muito bonito de informação, de tentar lutar pela causa, né? E a gente tem que tentar, de alguma maneira, sempre ir quebrando esse preconceito, né? Seja através de falas, de atitudes, né? Dando o exemplo. Então é muito importante a gente debater como a gente está fazendo, né? Trazer informação, né? Porque o preconceito é a questão do não conhecimento, da falta de conhecimento. Quando existe a falta do conhecimento, você acaba criando um preconceito sobre a situação ali. Então, a nossa intenção é trazer cada vez mais informação, trazer conhecimento, para que certos tabus sejam quebrados, né, gente? Já tá na hora. Exato, eu vou deixar alguns links aqui para a Yara, para ela botar na descrição do vídeo, né? Com alguns documentários legais, né? Com fontes de informações de qualidade. Hoje em dia a gente vive na era da informação, né? Só não se informa quem não quer, é uma escolha, né? Então, se você tem interesse, pesquisa, estuda, né? Que é uma coisa que pode ajudar muita gente, né? E tem um potencial muito legal. O CB2, o CB1 está mais espalhado no sistema nervoso central, então ele participa da regulação motora, processo de pensamento, tanto fito, os nossos endo e os sintéticos, que são feitos em laboratórios. A gente tem a nabilona e diversos outros. É uma lista, inclusive os canabinoides sintéticos. The Indian hempweed is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. This modern treat makes life complete. Jive, jive, jive. All the jive is gone. All the jive is gone. The first person to be convicted was Samuel R. Caldwell, a 58-year-old Denver man, sentencing him to 4 years hard labor at Leavenworth. Trabalhando com cannabis medicinal, o meu conhecimento nessa área veio dos Estados Unidos, eu fiquei lá quase 10 anos. E desde 2013 trabalhando com cannabis medicinal. Então eu já tinha visto diversos casos
que eu fiquei muito impressionada. Mas teve um em específico de um paciente brasileiro com esquizofrenia que uma vez por dia, pelo menos, ele segurava a avó dele pelo pescoço, tinha uma agressividade extremamente importante e refratária. And all of a sudden she was open to everybody. So she really got into an anxiety state. In some cases, we definitely see anxiety attacks. Most do not. Most just feel kind of a little bit disoriented, maybe a little bit sedated, maybe.前先发呆，想一想今天安排。新的电影买票就再见。Canal 10